Então até os professores eles são usados como massa para doutrinar as Sim, crianças. claro. E foto do Che Guevara, do Camilo Cienfuegos, do Fidel Castro, colocar flores, né? Como que era a aula de história lá? Você lembra de alguma coisa? Aula de história era imperialismo yankee, malvado. Fidel salvou Cuba, os cubanos, do imperialismo, da exploração yankee, essas coisas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eu tinha muito medo dos Estados Unidos. Eu falava, meu Deus, inimigos, né, de Cuba. Então, eles fazem desde criança a tua cabeça, né? E aí eu falo que isso prejudicou muito a cultura em Cuba. Cuba, meu, era um ícone, né, da música, Célia Cruz, Orixás. Atualmente é muito pobre culturalmente. E isso se deve à grande manipulação e doutrinação em sala de aula. Não tem muitas mentes criativas, não tem liberdade nenhuma. Não. É só aquilo. São máquinas, né? Entendi. Eles te programam para repetir, obedecer. E aí tá, aí tu chegou no Brasil com 12, tu estudou Direito, não é? Tô terminando direito. Tá terminando Direito. E tem uma luta aí pela É liberdade, minha pela principal democracia, essas coisas. Mas como é que isso... Como é que você virou Zoe Martinez? Foi em 2010, quando eu tinha 16 anos, foi no impeachment da Dilma, no ensino médio. Uma professora de direita falou, meu, você é tão esclarecida, você, assim, não parece ter a idade que você tem, sabe? Eu sempre fui de ter amigos mais velhos, tipo, meus amigos 60, 40 anos. Nunca gostei muito das pessoas da minha idade. Eu falo que eu sou uma jovem com mentalidade de idoso. Aham. E aí a professora falou, você se expressa tão bem, porque você não abre uma página no Facebook falando sobre as suas experiências de vida em Cuba. Aí fiquei pensando, falei, quer saber? Eu vou abrir. Principalmente porque o Brasil estava vivendo um momento histórico, né? O impeachment da Dilma, do petista. E aí eu abri essa página, brasileiro não gosta muito de ler, né? E eu escrevia texto sobre Cuba antes, com Fulgêncio Batista, depois com a tomada do poder do Fidel e tal. E aí, 10 curtidas, sou conhecidos que curtiam. Até que um dia uma professora falou que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Claro, com a aposentadoria do Brasil, que aqui não é muito, né? Aposentadoria de professor, mas em Cuba é muito dinheiro, porque lá o dinheiro é desvalorizado, a moeda oficial de lá. E eu fiquei tão irritada com isso, eu sempre fui muito esquentada. Mas com a idade a gente aprende a ficar mais moderado, né? E eu gravei um vídeo muito estressada. Meu, vai pra Cuba, só não citei o nome, né? Você gosta de ir lá, vai pra lá, mas com dinheiro de cubano mesmo, pra trabalhar como cubano, entendeu? E eu postei, me falaram, não posta, que tá muito agressivo. Eu falei, quer saber, eu vou postar. Eu postei, viralizou. O professor Olavo de Carvalho começou a me acompanhar. Foi a primeira pessoa da direita, assim, conhecida, que começou a acompanhar meu trabalho. E aí, começaram a chegar pessoas. Eu ganhei de 5 mil, fui pra 10 mil seguidores, 15 mil, numa Isso tu noite. novinha. Isso, com 16 anos. E aí, os seguidores pedindo, fala sobre a saúde, sobre a educação. E eu fui entrando nesse meio e eu não sabia onde que eu tava entrando. Eu só ia gravando. Tava no ensino médio, fazia... eu era estudante de teatro no Wolf Maia. Caralho! E aí eu continuei com a minha vida. Aí eu comecei a dar palestra, aí fui para Brasília, aí fui para os gramados do Congresso, pedir o impeachment da Dilma. Aí eu conheci várias pessoas que hoje são até políticos, sabia que vocês conhecem nos gramados do Congresso, Alan dos Santos. E foi aí que eu me inseri nesse meio e nunca mais parei. Eu acho que meu chamado de vida mesmo, sabe? Falam que quando eu falo de liberdade, tudo muda. Assim, a minha forma de falar, tudo. Falam, nossa, você fala tão bem sobre isso. Então, eu acho que é meu chamado de vida defender a liberdade e alertar os brasileiros sobre como os perigos, né? De você ir perdendo a sua liberdade aqui, outra aqui. E quando você vê, você já está numa ditadura. E aí, para sair, meu amigo, olha Cuba. 60 anos até hoje não conseguiu se livrar disso.